Olá pessoal, esse é o seu canal da psicologia. Quanto mais você dá, menos você recebe. Esse é o resumo numa relação narcisista. Em uma relação dessa natureza, você perceberá que no love bombing você recebia muita atenção, muitos elogios, muita gentileza, e isso de forma voluntária, de forma gratuita. Você não precisava pedir, você não precisava implorar, você não precisava esperar. Isso vinha com abundância e com aparente qualidade. Ocorre que com o passar do tempo, para você receber 10% daquilo que você recebia no início, você foi tendo que se esforçar muito, e essa dinâmica faz parte de uma coisa chamada condicionamento. Provavelmente você já ouviu essa palavra muitas vezes nos nossos vídeos e em outros vídeos de outros canais também. E eu vou te explicar o porquê que quanto mais você faz, menos você recebe em uma relação narcisista. Você já ouviu falar em condicionamento pavloviano? Pavlov foi um fisiologista russo que contribuiu muito para os estudos da psicologia. E ele fez um experimento com cães, onde ele colocava comida para os cães, ou para o cão, melhor dizendo, e num primeiro momento o cão salivava ao ver a comida. Aquela imagem da comida despertava na fisiologia do cão a saliva. Mais adiante, Pavlov passou a apresentar a comida para o cão e tocar uma campainha, uma sineta, junto com a comida, simultaneamente, ao mesmo tempo. E claro, o cão salivava do mesmo jeito. Depois de um determinado tempo, Pavlov não precisava mais servir a comida ao cão para que o cão salivasse. Ele apenas tocava aquela sineta, coisa que ele fez por um determinado tempo, sempre apresentando a comida juntamente com o sino tocando. Então, depois de algum tempo, ele já não precisava mais apresentar a comida para o cão. Bastava que ele tocasse aquele sino e o cão já começava a salivar. Pavlov condicionou o cão, fazendo essa associação. E é isso que ocorre no condicionamento narcisista. Quando ele passa a diminuir a atenção, quando ele passa a diminuir os elogios, quando ele não te responde, quando ele se afasta, qual é a sua reação? Melhor dizendo, qual é o seu primeiro pensamento uma vez que você já está engajada no relacionamento? Você pensa, bem, ele ou ela vai me deixar. O narcisista ou a narcisista está perdendo o interesse em mim e eu preciso fazer alguma coisa. E aí realmente você começa a fazer alguma coisa para reverter o quadro. Você começa a se esforçar, você começa a se sacrificar mais. Então vem a recompensa. Qual é a recompensa? Ele te joga uma migalha de atenção, ele te dá uma migalha de afeto. E aí, junto com essa migalha de atenção, junto com essa migalha de afeto, vem o quê? Vem um alívio. Então você recebe uma recompensa. Passado um determinado tempo, ele se afasta novamente, ele esfria, ele te desvaloriza, ele faz algumas grosserias, ele se afasta, ele dá o silêncio. E o que você faz? Você se esforça ainda mais. Esse seu esforço, que só aumenta, vai passando para o narcisista ou para a narcisista uma mensagem de que quanto menos ele te der, mais você estará disposta ou disposto a dar em troca dessas migalhas de afeto. E nessa dinâmica, é como se ele fosse uma poupança, onde você, por exemplo, deposita R$100, o banco te toma 50. Daí você, por medo de perder os R$50 restantes, você deposita mais 200. E aí, novamente, o banco vem e agora ele te toma 150. O seu medo só cresce, o seu medo só aumenta. E o que você faz? Ao invés de você cessar os depósitos e retirar o pouco que você já deu, você percebe ou você entende que você precisa depositar mais ainda. E aí a seguinte mordida do banco é ainda maior. Você percebe o quanto isso é insano? Você percebe o quão contraproducente, o quão contraintuitivo isso é? Você me ouvindo falar? Então, quanto mais você dá, menos você recebe, e quanto menos você recebe, mais você acredita que tem que dar. Isso aí é uma construção, é um condicionamento que é feito por ele, da mesma forma que eu mencionei o condicionamento pavloviano, onde é apresentado um determinado estímulo
e é esperado uma determinada resposta, e é exatamente isso que o narcisista faz. Uns fazem conscientemente, outros fazem inconscientemente, mas eles só fazem porque eles têm prosperado nessa tática desde a infância. E por que a pessoa, o empata ou o codependente, entra nesse jogo? Por que ele se permite condicionar? Por conta, primeiro, do vício psicofisiológico, que é instaurado durante o love bomb, e segundo, porque essa dinâmica disfuncional, ela diz das origens desse codependente, das origens desse empata. Ele muito provavelmente viveu coisas semelhantes durante a formação da personalidade dele, da estrutura de personalidade dele. Ele viveu essa dinâmica na família, nos relacionamentos, isso ficou no inconsciente e isso é trazido, é a forma como ele aprendeu a sobreviver, foi a forma como o empata ou o codependente aprendeu a se portar na infância, tendo que agradar muito para receber muito pouco, para receber quase nada. Então, quando ele cresce e ele entra numa relação dessa, essa dinâmica inconscientemente não parece tão esquisita, porque remete a algo que ele já viveu em outras situações. É um remake, é como se fosse um remake. E isso é inconsciente, a pessoa não tem noção do que está vivendo, que fique bem claro. No condicionamento narcisista, ele usa estímulos para conseguir de você a resposta que ele quer. Como, por exemplo, quando você questiona ele a respeito de alguma coisa, ou quando você faz uma pergunta e aquela pergunta o aborrece, o que ele faz? Ele faz um afastamento, ele te dá um tratamento de silêncio, por exemplo, e esse tratamento de silêncio vai te trazer um sentimento de dor, vai te trazer um desprazer, vai te trazer uma punição. Então, aos poucos, você vai aprendendo que não deve questionar, que determinadas perguntas você está proibida ou proibido de fazer. Porque questionar, porque perguntar, que seria uma coisa simples, uma coisa normal e cotidiana dentro de um relacionamento, vai estar associado a uma punição. E essa punição estará associada a um desprazer, a um sentimento de dor, a uma sensação de sofrimento. Então, para evitar essa dor, para evitar esse sofrimento, você aprende, você entende que você não deve questionar. Você vai listando as coisas que você não pode fazer. Mentalmente, você vai criando as regras, ou você vai entendendo mais ou menos quais são as regras do jogo, lembrando que essas regras podem mudar a todo instante, e nunca para melhor, e nunca para te favorecer, sempre para favorecer o ou a narcisista. E essa questão do condicionamento, você vai poder perceber em outras situações, como, por exemplo, quando você entra num estado ansioso, quando você acessa o WhatsApp e você vê que a pessoa está online, quando você vai a lugares em que você esteve com ela, quando você ouve músicas que remetem ao relacionamento que vocês tiveram, quando você encontra pessoas que eram amigos em comum. Esse tipo de situação, de pessoas, locais ou circunstâncias que seriam neutras, que normalmente não seria comum de despertar uma descarga de adrenalina, de elevar os níveis de estresse e de ansiedade, eles vão causar essas reações desconfortáveis em você, porque houve um condicionamento. Todas essas situações citadas, elas vão estar associadas a essa pessoa, vão estar associadas a esses momentos de desprazer que você experimentou com ela, e por isso eles conseguem atuar psicofisiologicamente em você, gerando esse tipo de reação orgânica. Que se você já teve algo, já sentiu algo parecido, principalmente nessa questão de ver a pessoa online no WhatsApp, de ouvir músicas, gostaria que você comentasse aqui conosco, dividisse a sua experiência. Então, espero que tenha ficado claro. E se não ficou claro, vocês podem dizer também que eu posso fazer um outro vídeo tentando elucidar de uma forma mais simples. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Um beijo grande, até o próximo vídeo.